Você realmente escolhe ou suas escolhas já estão pré-determinadas? Essa pergunta, que ecoa através dos séculos, é um dos maiores enigmas da existência humana. Pense por um instante na sua rotina. Escolheu o que vestir hoje? O que comer no café da manhã? Optou por um caminho específico para o trabalho ou estudo? Essas são decisões que parecem triviais, moldando o nosso dia a dia de forma quase automática. Mas e as escolhas que mudam vidas? Aquela faculdade, o parceiro, a cidade para morar, a carreira a seguir? Será que a liberdade que sentimos ao tomar essas grandes decisões é uma realidade inquestionável ou apenas uma elaborada ilusão do nosso cérebro? Desde os primórdios da civilização, o ser humano se fascina com a ideia de liberdade e controle sobre o próprio destino. Acreditamos firmemente que somos os arquitetos de nossas vidas, capazes de traçar nossos caminhos e alcançar nossos objetivos através da força de vontade e das nossas escolhas conscientes. Essa crença é um pilar fundamental da nossa sociedade, da nossa moral e até mesmo do nosso sistema legal. Afinal, como poderíamos ser responsabilizados por nossos atos se não fôssemos verdadeiramente livres para escolher? Entretanto, o que a ciência e a filosofia têm a dizer sobre isso pode ser surpreendente e até mesmo um pouco perturbador. Mergulharemos em um universo onde as fronteiras entre o que pensamos ser livre-arbítrio e o determinismo se tornam nebulosas, onde experimentos neurocientíficos desafiam nossa percepção de autonomia e onde filósofos há milênios debatem a própria essência da nossa capacidade de decidir. Prepare-se para uma jornada que talvez abale suas convicções mais profundas sobre quem você é e o quanto realmente controla a sua vida. A base desse debate milenar reside na dicotomia entre determinismo e livre-arbítrio. Filósofos, desde os gregos antigos, como Demócrito, que defendia a ideia de que o universo era composto por átomos movendo-se por leis fixas, até pensadores modernos como Baruch Spinoza e Arthur Schopenhauer têm se debruçado sobre essa questão. O determinismo postula que todos os eventos, incluindo nossas escolhas e ações, são causalmente determinados por eventos anteriores. Em outras palavras, tudo o que acontece é o resultado inevitável de uma cadeia de causas e efeitos que se estende infinitamente para trás no tempo. Se o universo opera como uma máquina de relógio complexa, onde cada engrenagem move a próxima de forma previsível, então a ideia de uma escolha genuinamente livre parece inatingível. Por outro lado, o livre-arbítrio é a capacidade que a maioria de nós sente de fazer escolhas genuínas, ou seja, de que poderíamos ter agido de outra forma em uma dada situação. É a crença de que nossas decisões não são meramente o produto de causas anteriores, mas sim emanam de uma vontade autônoma. Essa capacidade de escolha, essa agência pessoal, é o que nos permite sentir orgulho de nossas conquistas e remorso por nossos erros, atribuir mérito e culpa, e construir sistemas de justiça. As implicações morais e éticas de cada postura são vastíssimas. Se o determinismo for verdadeiro, como podemos responsabilizar alguém por um crime se suas ações foram predeterminadas? Se não há livre-arbítrio, o conceito de mérito, culpa, punição e recompensa perde grande parte de seu sentido. A história da humanidade está repleta de tentativas de conciliar essas duas visões, ou de optar radicalmente por uma delas, moldando não apenas a filosofia, mas também a religião, a política e as leis. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A base desse debate milenar reside na dicotomia entre determinismo e livre-arbítrio. Filósofos, desde os gregos antigos como Demócrito, que defendia a ideia de que o universo era composto por átomos movendo-se por leis fixas, até pensadores modernos como Baruch Spinoza e Arthur Schopenhauer, têm se debruçado sobre essa questão. O determinismo postula que todos os eventos, incluindo nossas escolhas e ações, são causalmente determinados por eventos anteriores. Em outras palavras, tudo o que acontece é o resultado inevitável de uma cadeia de causas e efeitos que se estende infinitamente para trás no tempo.
Se o universo opera como uma máquina de relógio complexa, onde cada engrenagem move a próxima de forma previsível, então a ideia de uma escolha genuinamente livre parece inatingível. Por outro lado, o livre-arbítrio é a capacidade que a maioria de nós sente de fazer escolhas genuínas, ou seja, de que poderíamos ter agido de outra forma em uma dada situação. É a crença de que nossas decisões não são meramente o produto de causas anteriores, mas sim emanam de uma vontade autônoma. Essa capacidade de escolha, essa agência pessoal, é o que nos permite sentir orgulho de nossas conquistas e remorso por nossos erros, atribuir mérito e culpa e construir sistemas de justiça. As implicações morais e éticas de cada postura são vastíssimas. Se o determinismo for verdadeiro, como podemos responsabilizar alguém por um crime se suas ações foram predeterminadas? Se não há livre-arbítrio, o conceito de mérito, culpa, punição e recompensa perde grande parte de seu sentido. A história da humanidade está repleta de tentativas de conciliar essas duas visões ou de optar radicalmente por uma delas, moldando não apenas a filosofia, mas também a religião, a política e as leis. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Agora, mergulhemos mais profundamente nas definições e nas nuances dessa dicotomia fundamental. O determinismo, em sua forma mais rigorosa, sugere que, se conhecêssemos todas as leis da física e o estado exato do universo em um dado momento, poderíamos prever com precisão absoluta todos os eventos futuros. É uma visão que transforma o universo em um mecanismo gigantesco, onde a liberdade humana seria apenas uma ilusão. O filósofo francês Pierre-Simon Laplace, por exemplo, imaginou um intelecto que, conhecendo todas as forças que impulsionam a natureza e as posições de todos os seus componentes, seria capaz de englobar em uma única fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do átomo mais leve. Para tal intelecto, nada seria incerto, e o futuro, assim como o passado, estaria presente diante de seus olhos. Essa é a essência do determinismo mecanicista. Entretanto, existem diferentes graus de determinismo. Há o determinismo causal, que acabamos de descrever, mas também o determinismo teológico, que postula que as ações humanas são preordenadas por uma divindade onisciente e onipotente. Em muitas tradições religiosas, a soberania divina sobrepõe-se à vontade individual, gerando debates complexos sobre a liberdade de escolha dentro de um plano divino. E há, ainda, o determinismo biológico ou genético, que sugere que nossas características e comportamentos são predominantemente moldados por nossa composição genética, e o determinismo ambiental, que enfatiza a influência esmagadora do ambiente e da criação. Cada uma dessas vertentes, de alguma forma, desafia a noção de que somos os únicos arquitetos de nossas ações. Em contraste, o livre-arbítrio, como já mencionado, é a capacidade de fazer escolhas genuínas, sem ser totalmente constrangido por forças internas ou externas. É a crença de que, diante de duas ou mais opções, eu poderia ter escolhido qualquer uma delas, e a escolha final é um ato de autodeterminação. Essa ideia é intrinsecamente ligada à nossa percepção de responsabilidade. Se um espectador age de forma altruísta, aplaudimos sua bondade porque acreditamos que ele escolheu ser bom. Se comete um erro, deploramos sua ação porque assumimos que ele poderia ter agido diferente. Sem esse senso de livre-arbítrio, a própria base da moralidade, da ética e da justiça desmorona. Os filósofos incompatibilistas argumentam que o determinismo e o livre-arbítrio são mutuamente exclusivos. Se um é verdadeiro, o outro não pode ser. Dentro dessa corrente, temos os libertários, que defendem a existência do livre-arbítrio e rejeitam o determinismo, e os deterministas radicais, que aceitam o determinismo e negam o livre-arbítrio. Mas existe uma terceira via, o compatibilismo, que argumenta que o livre-arbítrio e o determinismo podem coexistir. Para os compatibilistas,
Ser livre não significa estar isento de causas, mas sim agir de acordo com a própria vontade, sem coerção externa. Mesmo que essa vontade seja, em última instância, determinada por causas anteriores, a ação ainda é considerada livre, porque emana do desejo do indivíduo. Essa visão tenta resgatar a responsabilidade moral dentro de um universo causal. Ao longo da história, essa tensão entre determinismo e livre-arbítrio tem sido o motor de inúmeros debates, influenciando a forma como as sociedades se organizam, como as leis são escritas e como os indivíduos se veem. A questão não é apenas acadêmica. Ela toca no cerne da nossa identidade e da nossa experiência de ser humano. Se nossas escolhas são apenas o eco de eventos passados, qual o sentido de nossos esforços, de nossos sonhos, de nossa busca por significado? E se somos totalmente livres, qual o papel das circunstâncias, da genética, da educação em quem nos tornamos? Essas são as perguntas que a filosofia nos legou, um terreno fértil para a reflexão. Mas, e a ciência? O que a neurociência, com seus avanços tecnológicos, tem a nos dizer sobre a natureza de nossas decisões? Será que ela nos dará as respostas que a filosofia busca há milênios? Avançando da filosofia para o reino da biologia, entramos agora no fascinante universo da neurociência, onde o cérebro, essa máquina complexa e misteriosa, é o principal palco de nossas decisões. O que acontece dentro da nossa cabeça quando escolhemos algo? As descobertas nas últimas décadas têm sido revolucionárias e, por vezes, perturbadoras para a nossa concepção de livre-arbítrio. Para o espectador curioso, entender essas mecânicas internas é fundamental. Quando falamos em tomada de decisão, algumas áreas do cérebro se destacam. O córtex pré-frontal, por exemplo, é frequentemente chamado de centro de comando do cérebro. Ele está envolvido no planejamento, na avaliação de riscos e recompensas, na regulação do comportamento social e na capacidade de adiar a gratificação. É a parte de nós que tenta pensar racionalmente, ponderar prós e contras. No entanto, ele não trabalha sozinho. O sistema límbico, uma coleção de estruturas cerebrais que inclui a amígdala e o hipocampo, é o lar das nossas emoções e memórias. Ele desempenha um papel crucial nas decisões rápidas e intuitivas, muitas vezes antes mesmo que a razão tenha a chance de intervir. A interação entre essas duas regiões, a razão e a emoção, é um balé complexo que culmina em cada escolha que fazemos. Mas a neurociência não parou por aí. Alguns dos experimentos mais famosos e controversos desafiaram diretamente a nossa intuição sobre o livre-arbítrio. Pense nos trabalhos pioneiros de Benjamin Libet na década de 1980. Ele pediu a participantes que movessem o pulso quando sentissem vontade, observando um relógio para registrar o momento exato em que a intenção consciente de mover aparecia. Ao mesmo tempo, ele monitorava a atividade cerebral dos participantes com eletroencefalogramas. Os resultados foram chocantes. Libet descobriu um aumento na atividade cerebral, conhecido como potencial de prontidão, que precedia a decisão consciente de agir em centenas de milissegundos. Em outras palavras, o cérebro parecia decidir mover o pulso antes que a pessoa tivesse consciência de sua própria intenção. Décadas depois, neurocientistas como John Dylan Haynes e seus colegas, em 2008, levaram esses experimentos a um novo nível. Usando ressonância magnética funcional, eles foram capazes de prever a decisão dos participantes de apertar um botão com a mão esquerda ou direita até 10 segundos antes que a própria pessoa estivesse consciente de sua escolha. 10 segundos. Isso é um abismo temporal que faz o potencial de prontidão de Libet parecer um piscar de olhos. Esses resultados levantaram uma questão profunda para o espectador. Se o nosso cérebro já tomou uma decisão antes mesmo de estarmos cientes dela, onde entra o livre-arbítrio? Seria a nossa sensação de escolha consciente apenas uma ilusão, uma espécie de narrativa que nosso cérebro constrói depois do fato para nos dar a sensação de controle? A interpretação desses experimentos é um campo de intenso debate.
Alguns argumentam que o potencial de prontidão e as previsões da fMRI não negam o livre-arbítrio, mas sim que a consciência da intenção é um processo gradual e que ainda podemos ter um veto consciente sobre a ação, mesmo que a iniciativa venha de processos inconscientes. No entanto, outros veem esses estudos como evidência forte de que nossas escolhas são, em grande parte, o resultado de processos neurais que operam fora do nosso controle consciente direto. Além das decisões motoras simples, o papel das emoções e intuições é igualmente fascinante. Daniel Kahneman, o psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, descreveu em sua obra Pensando, Rápido e Devagar, 2 sistemas de pensamento. O sistema 1 é rápido, intuitivo, emocional e opera automaticamente, sem esforço consciente. O sistema 2 é lento, deliberativo, lógico e exige esforço. Muitas de nossas decisões diárias, desde as mais triviais até algumas surpreendentemente importantes, são dominadas pelo sistema 1. Ele nos permite reagir rapidamente em situações de perigo ou tomar decisões sociais complexas em frações de segundo. Contudo, essa velocidade vem com um custo. O sistema 1 é propenso a vieses e erros. A intuição, muitas vezes vista como uma forma de sabedoria inata, é na verdade um produto da experiência e do reconhecimento de padrões, muitas vezes operando subconscientemente. Um médico experiente pode sentir que algo está errado com um paciente antes mesmo de ter todos os dados. E essa intuição é baseada em anos de observação e prática que seu cérebro processou. Mas o que isso significa para o livre-arbítrio? Significa que uma grande parte de nossas escolhas são moldadas por atalhos mentais, emoções e processos inconscientes que, embora eficientes, podem nos desviar da racionalidade pura e, talvez, da liberdade de escolha que tanto valorizamos. A neurociência, portanto, não apenas nos mostra como decidimos, mas também o que influencia essas decisões, revelando uma complexidade que vai muito além de uma simples escolha livre consciente. A complexidade da tomada de decisões, revelada pelos experimentos de Libet e Haynes e pelos conceitos de Kahneman, nos leva a um território ainda mais intrigante: as influências inconscientes e os vieses cognitivos que moldam cada uma de nossas escolhas. Para o espectador, é crucial entender que não somos tábulas rasas. Desde o momento em que nascemos, somos bombardeados por informações, experiências e interações que, de forma sutil e muitas vezes imperceptível, gravam padrões em nossa mente. O ambiente em que crescemos, a cultura que nos cerca e a educação que recebemos são arquitetos silenciosos de nossas preferências, valores e, consequentemente, de nossas escolhas. Pense na sua comida favorita. Você realmente escolheu gostar dela? Ou essa preferência foi moldada por memórias de infância, pelos pratos que sua família preparava ou pelas tendências gastronômicas da sua região? A cultura pode nos fazer preferir arroz e feijão a um café da manhã inglês completo, ou valorizar a coletividade em detrimento do individualismo. Essas são influências poderosas que operam em um nível quase subliminar, direcionando nossas inclinações antes mesmo que possamos articulá-las conscientemente. Além dessas influências externas, nossa própria arquitetura mental está repleta de atalhos e distorções, os famosos vieses cognitivos. Eles são mecanismos de defesa ou de eficiência que nosso cérebro desenvolveu para processar um mundo complexo, mas que, paradoxalmente, podem nos levar a decisões irracionais. O viés de confirmação, por exemplo, é a tendência de buscar, interpretar e lembrar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes. Se você acredita que determinado partido político é o melhor, seu cérebro filtrará e dará mais peso a notícias e argumentos que apoiam essa visão, desconsiderando ou minimizando o que a contradiz. Isso não é uma escolha consciente de ignorar fatos, mas um processo automático que reforça nossa própria perspectiva. Outro viés poderoso é o efeito manada.
Somos seres sociais e a tendência de seguir o comportamento da maioria é profunda. Se todos os seus amigos estão comprando um novo modelo de smartphone ou investindo em uma criptomoeda específica, a pressão para fazer o mesmo pode ser avassaladora, mesmo que você não esteja totalmente convencido da necessidade ou do valor. Não se trata de uma decisão puramente racional, mas da influência do grupo sobre o indivíduo. E o que dizer da ancoragem? Esse viés ocorre quando dependemos excessivamente de uma informação inicial ao tomar decisões. Em uma negociação, o primeiro preço oferecido, por exemplo, pode ancorar toda a discussão subsequente, mesmo que seja um valor arbitrário. Esses vieses não são meras curiosidades. Eles são ferramentas poderosas nas mãos de quem sabe como manipulá-los. Empresas e governos, por exemplo, utilizam-se desses vieses para influenciar comportamentos de consumo, votos e adesão a políticas públicas. Campanhas de marketing exploram o viés de escassez ou o efeito manada. Notícias políticas são frequentemente enquadradas para ativar vieses de confirmação ou para despertar emoções que nublam o julgamento racional. Não estamos falando de controle mental direto, mas de uma orquestração sutil de estímulos que direcionam nossas escolhas em direções específicas, muitas vezes sem que o espectador sequer perceba. Essa teia de influências inconscientes e vieses cognitivos nos confronta com uma verdade incômoda, a ilusão do controle. Acreditamos piamente que somos os capitães de nossa alma, os mestres de nosso destino, mas a ciência sugere que grande parte de nossas decisões é um produto de fatores que escapam à nossa percepção consciente. Temos a sensação de que estamos escolhendo livremente, de que cada passo é uma manifestação de nossa vontade autônoma, mas essa sensação pode ser apenas uma narrativa que nosso cérebro constrói para nos dar coerência e um senso de agência. É como se, ao olharmos para trás, criássemos uma história lógica para justificar o que já foi decidido por processos mais profundos e menos transparentes. A autonomia que tanto prezamos pode ser mais frágil e permeável do que imaginamos, constantemente moldada por forças invisíveis que atuam em nosso interior e ao nosso redor. Essa teia de influências inconscientes e vieses cognitivos nos confronta com uma verdade incômoda: a ilusão do controle. Acreditamos piamente que somos os capitães de nossa alma, os mestres de nosso destino, mas a ciência sugere que grande parte de nossas decisões é um produto de fatores que escapam à nossa percepção consciente. Temos a sensação de que estamos escolhendo livremente, de que cada passo é uma manifestação de nossa vontade autônoma, mas essa sensação pode ser apenas uma narrativa que nosso cérebro constrói para nos dar coerência e um senso de agência. É como se, ao olharmos para trás, criássemos uma história lógica para justificar o que já foi decidido por processos mais profundos e menos transparentes. A autonomia que tanto prezamos pode ser mais frágil e permeável do que imaginamos, constantemente moldada por forças invisíveis que atuam em nosso interior e ao nosso redor. Diante de tamanha complexidade, com o cérebro agindo antes da consciência e os vieses cognitivos operando nas sombras, surge uma questão fundamental para o espectador. Onde se encaixa a consciência em tudo isso? Qual é o seu papel real? A dificuldade de definir e localizar a consciência no cérebro é um dos maiores desafios da neurociência e da filosofia. Não há um centro da consciência único, um botão que a ligue ou desligue. Ela parece ser uma propriedade emergente da intrincada rede de bilhões de neurônios trabalhando em conjunto, um fenômeno que ainda desafia nossa compreensão plena. Essa lacuna no nosso entendimento da consciência alimenta o debate sobre a diferença entre agir livremente e sentir-se livre. É possível que, para o espectador, a experiência subjetiva da liberdade seja tão poderosa que transcenda as evidências neurocientíficas de processos inconscientes. Sentir que se está fazendo uma escolha, experimentar o peso da responsabilidade por essa escolha, é uma parte intrínseca da experiência humana.
Mas será que essa sensação é uma causa real de nossas ações ou apenas um epifenômeno? Um subproduto da atividade cerebral que nos dá a ilusão de controle? O debate sobre se a intenção consciente é uma causa real ou apenas um epifenômeno é central para a questão do livre-arbítrio. Se os experimentos de Libet e outros estão corretos, e a atividade cerebral precede a consciência da decisão, então nossa intenção consciente pode ser mais como um observador do que um motorista. É como se a consciência recebesse um relatório do que o cérebro já decidiu fazer e, em seguida, tomasse crédito pela ação. Isso não significa que a consciência seja inútil. Ela pode ter um papel de veto, de frear uma ação já iniciada ou de refinar planos a longo prazo. No entanto, a ideia de que ela é a origem primária de cada movimento e pensamento é seriamente questionada. Para muitos, essa perspectiva é desconfortável, pois parece minar a base da responsabilidade pessoal e da moralidade. Se não somos verdadeiramente livres, como podemos ser responsabilizados por nossos atos? É aqui que entra a teoria do livre-arbítrio compatibilista, uma tentativa de reconciliar a ideia de que somos livres com a possibilidade de que o universo seja determinista. Os compatibilistas argumentam que o livre-arbítrio não exige que nossas escolhas sejam totalmente encausadas. Em vez disso, ser livre significa que nossas ações são determinadas por nossos próprios desejos, crenças e intenções, e não por coerção externa. Mesmo que esses desejos e crenças sejam, por sua vez, determinados por uma cadeia de eventos anteriores, a ausência de coerção externa seria suficiente para nos considerar livres. Para o compatibilista, a chave não é a ausência de causa, mas a fonte da causa. Se a ação do espectador surge de seus próprios processos internos, então ele é livre. Se, por outro lado, ele é forçado a agir contra sua vontade, então não é livre. Esta visão tenta preservar a responsabilidade moral e a dignidade humana, mesmo em um universo onde a complexidade das causas e efeitos é imensa. A consciência, nesse contexto, pode não ser a criadora inicial de cada impulso, mas é a arena onde esses impulsos são avaliados, ponderados e, eventualmente, transformados em ações ou inações. Ela é o espaço onde o espectador experimenta o mundo, onde ele formula planos, reflete sobre seus valores e, crucialmente, onde ele sente que está fazendo uma escolha. A complexidade da consciência, portanto, não é um obstáculo ao livre-arbítrio, mas talvez sua própria manifestação mais sutil e profunda. Ela nos permite não apenas reagir, mas também refletir sobre nossas reações, aprender com elas e, potencialmente, moldar o fluxo de nossos próprios processos determinísticos de uma forma que podemos chamar de autônoma. A questão não é se somos totalmente livres de todas as causas, mas se somos livres dentro do nosso próprio sistema complexo, onde a consciência desempenha um papel de integração e interpretação vital. Essa intrincada dança entre o determinado e o que percebemos como livre tem profundas implicações que se estendem muito além dos laboratórios de neurociência e das salas de aula de filosofia. As ramificações de como compreendemos o livre-arbítrio tocam o cerne de nossa sociedade e da vida pessoal do espectador. Primeiramente, a percepção de livre-arbítrio é o alicerce de todo o nosso sistema legal e de nossa noção de responsabilidade moral. Se alguém comete um crime, a premissa subjacente é que essa pessoa escolheu cometer o ato, que poderia ter agido de outra forma. A punição, a reabilitação e até mesmo a ideia de culpa dependem dessa crença fundamental na capacidade de escolha individual. Se o determinismo radical fosse a única verdade e as ações fossem meras consequências inevitáveis de cadeias causais, como poderíamos julgar alguém por algo que não poderia ter sido evitado? O debate, então, não é apenas acadêmico. Ele tem consequências reais sobre como organizamos nossa justiça e como atribuímos mérito ou demérito. Além do sistema legal, essa discussão permeia a motivação pessoal. A crença no livre-arbítrio muitas vezes é vista como um motor essencial para o esforço,
a persistência e a busca pelo sucesso. Se o espectador acredita que suas escolhas importam, que seu trabalho duro pode realmente mudar seu destino, ele se sente mais motivado a agir. Por outro lado, uma visão determinista extrema pode levar à passividade, à apatia, à ideia de que o que tiver que ser, será, independentemente de seus esforços. Isso não significa que o determinismo é inerentemente desmotivador, mas que a percepção da liberdade de escolha tem um impacto psicológico significativo. A culpa, por exemplo, é um sentimento intrinsecamente ligado à ideia de que poderíamos ter agido de forma diferente. Se o espectador se sente culpado por uma falha, é porque internalizou a responsabilidade por aquela escolha, o que pressupõe uma liberdade para escolher outro caminho. A relação entre livre-arbítrio, saúde mental e bem-estar é igualmente crucial. Estudos sugerem que pessoas que acreditam ter um maior controle sobre suas vidas tendem a apresentar melhores índices de saúde mental, menor estresse e maior resiliência. Essa sensação de agência, de que suas ações podem influenciar os resultados, é um componente vital da autoestima e da autoeficácia. Por outro lado, a sensação de impotência, de que se é uma mera peça em um jogo de forças incontroláveis, pode contribuir para quadros de depressão e ansiedade. O espectador, ao ponderar sobre sua liberdade, está, de certa forma, lidando com a sua própria capacidade de moldar a realidade e de encontrar significado em suas experiências. É importante, no entanto, diferenciar entre ser livre e ter a ilusão de liberdade. Mesmo que a neurociência sugira que muitas de nossas decisões brotam de processos inconscientes antes de chegarem à nossa consciência, a experiência de liberdade é inegável para a maioria das pessoas. Essa ilusão, se é que podemos chamá-la assim, pode ter um valor adaptativo imenso. Ela nos permite funcionar em sociedade, atribuir responsabilidade, buscar melhorias e sentir um senso de propósito. A questão não é se somos absoluta e metafisicamente livres de todas as influências, mas se essa sensação de liberdade é funcional e benéfica para a nossa existência individual e coletiva. A complexidade da questão reside, portanto, em conciliar a evidência científica que aponta para um universo de causas e efeitos, com a nossa experiência subjetiva e a necessidade social de atribuir agência. O espectador é convidado a refletir sobre o quão profundamente essa distinção entre a realidade objetiva e a percepção subjetiva de liberdade afeta não apenas sua compreensão do mundo, mas também suas próprias ações e reações diárias. Não se trata de uma escolha binária entre liberdade total e ausência total de controle, mas sim de explorar as nuances de como a consciência interage com processos cerebrais, influências externas e predisposições para construir a experiência de ser um agente no mundo. Essa reflexão pode levar a uma maior autoconsciência e a uma compreensão mais profunda das molas mestras que impulsionam não apenas suas próprias escolhas, mas as de toda a humanidade. É um convite a olhar para dentro e para fora, questionando o que significa ser verdadeiramente livre em um universo tão misterioso. Chegamos agora ao final de nossa jornada por um dos dilemas mais profundos da existência humana. Vimos como a questão de saber se nossas escolhas são realmente livres ou predeterminadas atravessa milênios de pensamento filosófico, desde os gregos antigos, passando por pensadores modernos, até as descobertas mais recentes da neurociência. Exploramos a dicotomia entre determinismo e livre-arbítrio, as fascinantes revelações dos experimentos cerebrais que desafiam nossa percepção de agência, a influência onipresente de nossos vieses cognitivos e a complexidade da consciência, que parece ser a arena final onde todas essas forças se encontram. Não há respostas fáceis. Se o espectador esperava uma conclusão simples e definitiva, a verdade é que o universo, a mente humana e a própria natureza da liberdade são muito mais complexos do que qualquer teoria singular pode abranger. A ciência nos mostra que somos seres profundamente interligados a uma cadeia causal de eventos,
onde o cérebro, influenciado por nossa genética, ambiente e experiências passadas, parece tomar decisões antes mesmo que nossa consciência registre a intenção. A filosofia, por sua vez, nos oferece arcabouços para pensar sobre responsabilidade moral e a própria definição de liberdade, propondo que talvez não seja a ausência de causas, mas a origem delas que realmente importa. A importância de questionar nossas próprias escolhas e as influências por trás delas reside precisamente nessa falta de respostas prontas. O espectador é convidado a não aceitar passivamente a ideia de que suas decisões são puramente autônomas, nem a se render a um fatalismo onde nada importa. Em vez disso, a reflexão sobre o livre-arbítrio deve ser um convite à autoconsciência. Quando nos tornamos mais cientes dos vieses cognitivos que nos afetam, das emoções que nos impulsionam e dos padrões inconscientes que moldam nosso comportamento, ganhamos uma nova lente para observar a nós mesmos e ao mundo. Essa compreensão aprofundada pode nos tornar mais conscientes e menos reativos. Em vez de simplesmente agir por impulso, podemos pausar e perguntar: por que estou escolhendo isso? Quais são as forças internas e externas me influenciando neste momento? Essa pausa, essa capacidade de metacognição, de pensar sobre o nosso próprio pensamento, é talvez a forma mais sofisticada de liberdade que podemos alcançar. Não é a liberdade de ser imune a todas as causas, mas a liberdade de entender essas causas, de deliberar sobre elas e, em muitos casos, de responder a elas de uma maneira mais alinhada com nossos valores e objetivos conscientes. Ainda que o potencial de prontidão de Libet sugira que o cérebro inicia a ação antes da consciência, ele também observou que temos um veto consciente, a capacidade de abortar uma ação antes que ela se manifeste. Essa é uma forma de liberdade, a liberdade de dizer não a um impulso inicial. Essa capacidade de monitoramento e controle, mesmo que tardia, é o que nos permite moldar nosso caráter, aprender com nossos erros e buscar uma vida mais intencional. Portanto, o convite para o espectador é continuar explorando o tema e refletindo sobre sua própria liberdade. Não como um debate abstrato, mas como uma ferramenta prática para a vida diária. Ao reconhecer que somos influenciados, podemos nos esforçar para identificar e mitigar os vieses que nos levam a escolhas ruins. Ao entender que nossas emoções desempenham um papel crucial, podemos desenvolver a inteligência emocional para gerenciá-las. E ao aceitar que a consciência é um processo complexo e multifacetado, podemos apreciar a maravilha de nossa capacidade de refletir, de criar significado e de buscar um propósito. A liberdade talvez não seja uma propriedade binária, ter ou não ter, mas um espectro, uma capacidade que pode ser cultivada e expandida através do autoconhecimento e da reflexão crítica. O espectador, ao ponderar sobre essas questões, não está apenas participando de um debate milenar, mas está ativamente moldando sua própria percepção de si mesmo e de seu lugar no universo. Essa busca por compreensão, por si só, já é um ato de liberdade. Que esta jornada tenha sido um catalisador para uma observação mais atenta de suas próprias escolhas e um apreço mais profundo pela complexidade da mente humana.